Começando agora mais um Alesp Conecta e o assunto de hoje é sono. Vamos entender melhor essa temática e também, ter aí algumas dicas para ter um momento de descanso mais agradável. E para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo no programa de hoje o Gabriel Nathan Pires, que é biomédico, doutor em medicina do sono pela Unifesp e também pesquisador do Instituto do Sono. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer nós conversarmos um pouco sobre sono, sobre qualidade de sono e como as pessoas na nossa cidade têm dormido. Doutor, não dá para falar de sono e não fazer uma relação com a pandemia, um momento muito atípico na vida de todo mundo, que trouxe as mais diversas mudanças. Então, eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho para quem está nos acompanhando quais são os impactos que a pandemia pode trazer para o sono das pessoas. Claro. Sabe, isso é uma coisa muito interessante. A gente já está há mais de um ano vivendo nessa situação, né? Um ano e meio quase. E no começo da pandemia nós pensávamos que a situação de ter que trabalhar em casa, de conseguir lidar melhor com a nossa rotina de trabalho, né? Podendo economizar o tempo de transporte, por exemplo, faria com que as pessoas dormissem melhor. Mas é claro que isso não é verdade. Depois de um ano nessa situação de incerteza, as pessoas têm dormido muito, muito mal. A gente tem uma pesquisa no Instituto do Sono que mostra que 60% das pessoas dormiu pior, tem dormido pior durante a pandemia. E dormir pior significa ter mais insônia, dormir menos, estar mais privado de sono e às vezes até mesmo inverter o ciclo de sono, inverter dia pela noite. Então a pandemia tem atrapalhado demais o sono das pessoas aqui na cidade de São Paulo. Além disso, a gente nota que não é só a pandemia em si, mas tudo que vem junto com a pandemia. O que atrapalha o nosso sono não é a Covid necessariamente, mas o fato de que eu estou em casa, trancado em casa, que eu não posso sair de casa, que hoje o que era antes minha casa é minha casa, meu trabalho, meu descanso, meu lazer e os lugares onde eu tenho todas as minhas preocupações. Então, o isolamento social, as incertezas, o medo de pegar a Covid, a ansiedade pelas notícias, tudo isso tem piorado nosso sono. Não é tanto a doença em si, mas o contexto que circunda toda a Covid-19 que tem piorado muito o sono na nossa cidade. É uma coisa bastante comum. Como o senhor pontuou, não é a doença em específico que faz, que impacta o sono das pessoas. Então, pensando num contexto geral, claro que a pandemia tem muitos impactos, mas olhando de forma geral, quais são os principais aspectos que fazem com que a gente durma mal, Que as pessoas sempre acordam no outro dia e comentam: Nossa, essa noite foi horrível, dormi mal. O que pode influenciar e não permitir que a gente descanse de forma satisfatória? Bom, existem muitos fatores e a cidade de São Paulo sempre foi uma cidade que dormiu muito mal. Então não é uma exclusividade da pandemia dormir mal, né? A gente sabe que na cidade de São Paulo, cerca de 15% das pessoas têm insônia, que é um distúrbio de sono, que tem critérios para que a gente diga que uma pessoa tem insônia mesmo. Não significa dormir mal uma noite, isso não é insônia. Todo mundo dorme mal uma noite. A insônia é uma queixa, dura mais de 3 meses, ocorre várias vezes por semana, é uma doença bastante complicada. 15% da população de São Paulo tem essa doença. Se a gente pensa em insatisfação com o sono, 60% da cidade tem um sono não satisfatório, não reparador, tem alguma queixa sobre o sono. Então, como tu bem mencionou, não é uma exclusividade da pandemia. A gente sempre dormiu mal. Por que a gente sempre dormiu mal? Existem fatores sociais e fatores de saúde que explicam por que a gente tem dormido mal. Vamos começar pelos fatores sociais, que eu acho que na nossa cidade é cada vez mais importante. À medida em que a cidade cresce, em que as demandas de trabalho aumentam, em que o ritmo da sociedade se altere cada vez mais rápido, isso impacta cada vez mais o sono. Pensa numa pessoa que mora na periferia da cidade de São Paulo e leva 2 horas para ir ao trabalho, 2 horas para voltar para casa, tem 2 empregos, então ela chega em casa às 11 da noite e acorda às 4 da manhã. Essa pessoa não tem espaço na agenda para dormir. Ela não tem um distúrbio de sono. Quando ela deita na cama, ela consegue dormir bem. Mas de todas as prioridades que essa pessoa tem, que inclui trabalho, cuidar da família,
cuidar da casa, enfim, atividades de vida normal, o sono é o último dessa lista de prioridades. Esse é o grande problema. Então, a nossa sociedade cada vez mais nos tendencia a ficar privados de sono. O Instituto do Sono acompanha o sono da cidade de São Paulo desde 87, e a gente tem notado que as queixas de dificuldade para dormir e de despertares ao longo da noite têm crescido muito. Era mais ou menos 10% lá em 87, e nessa última década já são mais de 40% das pessoas que têm queixas para iniciar a dormir, que deitam na cama e não conseguem começar a dormir, geralmente por ansiedade, por coisas relacionadas ao estilo de vida mesmo, né? O grande problema é o seguinte, é meio utópico nós pensarmos que a sociedade vai mudar por conta do sono, porque a verdade é que a gente tem dormido cada vez menos por conveniência. Eu, como cidadão, gosto de ir ao mercado à meia-noite. Vamos supor que eu vou ao mercado à meia-noite, num mercado que funciona às 24 horas por dia. Bom, eu faço minhas compras mensais uma vez por mês e vou e me privo de sono conscientemente uma vez por mês. É um problema para mim isso? Claro, é um problema pontual. No próximo dia talvez não esteja tão descansado. Mas é conveniente que eu tenha um mercado aberto 24 horas, que eu tenha um posto de gasolina aberto à noite, que eu tenha uma farmácia onde eu possa comprar um remédio para dor de cabeça de madrugada. Para mim que uso esses serviços eventualmente. Mas eu tenho que pensar que para que a minha conveniência seja exercida, pessoas estão sendo privadas de sono todas as noites. Então, é um fator econômico também que se nota, porque a minha conveniência enquanto cidadão depende de uma sociedade privada de sono. A sociedade não vai mudar, isso é triste, porque a gente sabe que existem vários problemas de saúde relacionados à falta de sono. Então, o que a gente tem que trabalhar talvez é na conscientização e na ideia de que o sono devia ser uma prioridade na vida, na rotina e na agenda das pessoas. E, infelizmente, ainda não é, né? O senhor trouxe essa questão do sono como uma prioridade. E pensando na saúde, quais são os prejuízos que uma noite mal dormida e essa sequência de noites em que a pessoa não descansa da forma que deveria? Qual é o impacto que isso tem para a saúde a longo prazo? Olha, são 3 grandes impactos, tá? Vamos dividir em 3 categorias. Primeiro impacto, prejuízo à saúde física. Segundo impacto, prejuízo à saúde mental. Terceiro impacto, prejuízo à saúde social. Vamos primeiro para a saúde física, tá? Uma pessoa privada de sono por algum tempo, e aqui vamos colocar junto a privação de sono, que não é necessariamente uma doença, é uma coisa, é uma circunstância, e também os distúrbios de sono, tá? A insônia, a apneia obstrutiva de sono, vários outros. Bom, quem tem uma doença do sono, um distúrbio de sono, ou é privado de sono a longo prazo, tem muito mais chance, por exemplo, de desenvolver hipertensão, pressão alta. Tem mais chance de ter um infarto ao longo da vida, um AVC, de desenvolver diabetes, de ter vários problemas respiratórios. Então, toda a nossa saúde é afetada pela falta de sono. Um aspecto da saúde física que é muito importante em pessoas privadas de sono é a imunidade. A imunidade diminui muito em quem está privado de sono. Isso é bem importante agora na época da Covid, tá? Então, para quem estiver agora perto de se vacinar, está chegando a sua faixa etária, lembre-se, durmam bem antes e depois da vacinação, porque a gente tem vários estudos que já mostram que a falta de sono diminui a imunidade e pode diminuir a eficácia da vacina. Então, existem vários exemplos de como a falta de sono afeta a nossa saúde física. Passando para a saúde mental, nosso segundo aspecto. Pessoas privadas de sono sempre têm mais chance de desenvolver quadros de ansiedade, de depressão. A ansiedade é a mais clássica delas, porque a ansiedade está de mãos dadas com a insônia, sempre. Pessoas ansiosas têm mais chance de ter insônia, pessoas com insônia têm mais chance de desenvolver ansiedade. Então, essas duas são as principais, insônia e depressão. Mas pessoas privadas de sono também têm prejuízos de atenção, prejuízos de memória, dificuldade de concentração. E a longo prazo, a gente nota que a falta de sono está relacionada até com a doença de Alzheimer. Pessoas que ao longo da vida dormiram pouco, dormiram menos que o recomendado, ou tiveram distúrbios de sono não tratados, quando chegarem lá a partir dos 60 anos, tem uma chance muito maior de ter demências e ter o Alzheimer. Então falamos da saúde física e da saúde mental. Terceiro, saúde social. O que é, primeiro, saúde social? É um bom funcionamento do indivíduo, da pessoa, quando inserido na sociedade. Será que eu, enquanto indivíduo, consigo exercer o meu papel social?
viver em sociedade, desempenhar minhas funções bem? E não consigo. Uma pessoa privada de sono, pela falta de atenção, pelo cansaço, pela fadiga, sempre vai ter desempenho diminuído em qualquer âmbito, seja desempenho acadêmico, desempenho de trabalho, desempenho social. Pegando o exemplo do trabalho, a privação de sono e os distúrbios de sono diminuem muito a produtividade de pessoas que estão nessa situação. Então a gente tem que cuidar muito disso. E um outro aspecto, para terminar essa parte de saúde social, é o gasto à saúde pública, que é causado pela falta de sono e pelos distúrbios de sono. Existem muitos distúrbios de sono que oneram muito o sistema de saúde pública, tanto diretamente, porque é difícil tratá-los, o tratamento da apneia é muito caro, e também porque causam gastos como aumento de acidentes de trânsito. Muitos acidentes de trânsito acontecem porque as pessoas dormem ao volante, então nota que os distúrbios de sono oneram o sistema de saúde pública ou oneram a sociedade. Então, com isso, e brevemente, a gente viu que a nossa saúde física, mental e social, todas são impactadas pela falta de sono. Como o senhor trouxe, existem várias situações que fazem com que as pessoas tenham uma privação de sono, enfim, né? A rotina, diversos aspectos. Mas para deixar até uma dica para quem está nos acompanhando, a partir de que momento a dificuldade para dormir ou ao acordar e ter a sensação de que não descansou pode servir de alerta de que é hora de procurar a ajuda de um especialista? Como é que a gente consegue, doutor, perceber no dia a dia que nós estamos com algum problema relacionado ao sono? É uma ótima pergunta, porque em geral os distúrbios de sono são silenciosos. As pessoas passam anos e anos e anos com insônia, com apneia do sono, ou com outras doenças menos conhecidas, existem mais de 50 distúrbios de sono, né? E só vão procurar ajuda depois de muito tempo. Vamos pegar o exemplo da apneia do sono, tá? A apneia do sono é aquela doença em que a pessoa para de respirar várias vezes ao longo da noite. Pelo menos para de respirar 15 vezes ao longo da noite, a cada hora de sono. Isso é o que a gente chama de apneia moderada. Essa pessoa geralmente não sabe que tem a doença, porque ela está tendo essas paradas enquanto está dormindo, né? Então eu não tenho controle do meu próprio, da minha própria respiração enquanto eu durmo, né? Geralmente quem busca auxílio para a apneia do sono não é a própria pessoa com apneia, é a pessoa que dorme com essa pessoa com apneia, né? O cônjuge, o companheiro, enfim, que nota que o esposo ou a esposa roncam muito e aí se procura auxílio. Mas isso leva muito, muito tempo para que se procure isso. O problema é que quanto mais tempo de apneia silenciosa, digamos assim, ou não tratada, maior a chance que eu tenha problemas de saúde. A primeira coisa é entender, então, que os distúrbios de sono são muito graves, têm repercussões muito graves para a nossa saúde, a gente tem que preveni-los mais do que tratá-los. Então, quais são os sintomas que eu devo prestar atenção em mim para entender que meu sono não é adequado? Tá? A gente não deve tanto prestar atenção nessa coisa de horas de sono, que é muito falado na mídia, né? A gente deve dormir 8 horas. Embora isso seja válido para a maior parte das pessoas, né? O tempo total de sono é de 7 a 9 horas, as coisas variam de pessoa para pessoa. Então não se atrelem, não se apeguem muito ao número de horas, se apeguem aos sintomas. Se vocês acordam cansados, acordam sonolentos, fadigados, incapazes de trabalhar como já trabalharam no passado, isso é um grande sinal. O principal sintoma da medicina do sono é o que nós chamamos de sonolência excessiva diurna. Aquela pessoa que passa sonolenta durante o dia, quando encosta em algum canto, acaba cochilando. Esse é o principal sinal. Nos indica que a pessoa tem algum prejuízo ao sono, seja na quantidade ou na qualidade de sono, embora eu não saiba o que é. É um sintoma super inespecífico, mas é o principal sintoma que diz, procura tratamento especializado. E geralmente, especialmente de um médico do sono, que vai poder saber fazer o diagnóstico e encaminhar para algum outro profissional para fazer o tratamento. Mas a sonolência excessiva diurna, essa sensação de sonolência ao longo do dia, que tira a capacidade de produtividade e o rendimento de qualquer pessoa, é o principal sintoma, tá? Isso principalmente para adultos, né? Pais também têm que ter muita atenção ao sono dos seus filhos, porque cada vez mais crianças estão sujeitas a distúrbios de sono, seja a privação de sono e a outras doenças, até mesmo a apneia do sono nas crianças, né? Então, os pais não devem achar que uma criança que ronca é algo normal, que vai melhorar com a idade, que uma criança que se move muito durante a cama é algo normal. Até pode ser, mas a gente tem que descartar o fato de que pode não ser também. Isso deve ser feito com uma consulta especializada.
A gente sabe que nas crianças isso é muito grave, porque os distúrbios de sono na criança vão afetar o crescimento da criança, vão afetar o desempenho escolar dessa criança, vão afetar muito da vida e da qualidade de vida dessa criança. Então, adulto, criança, idoso, quem quer que seja, se tem manifestações durante o sono que chamam a atenção, se tem cansaço quando acorda, se acorda com dores, se em idosos, principalmente, se tem quadros de urinar na cama também, isso é um sintoma de que o sono não está bom, tudo isso deve ser prestado atenção primeiro e deve se buscar um auxílio profissional. Doutor, a gente ouve muito falar também sobre o ciclo do sono. Então, que tem momentos que é considerado um sono mais leve, e aí isso vai, vamos dizer assim, de forma leiga, evoluindo até chegar de fato no sono mais profundo. Então, eu queria que o senhor explicasse de uma forma mais didática como é esse ciclo do sono, para que a gente possa entender um pouquinho mais por que que quando se dorme pouco, acaba se acordando cansado ou até com esses outros sintomas que o senhor acabou de mencionar. Isso é muito interessante, porque a gente entende como o sono acontece desde a década de 50 do século passado, quando os primeiros estudos sobre os ciclos de sono foram feitos, né? Ainda hoje a gente não sabe exatamente quais são as funções do sono. A gente sabe que o sono é importante porque ficar sem dormir é um problema. Todo mundo sabe quão problemático é ficar sem dormir no próximo dia, né? Mas ainda assim sem que a gente saiba exatamente quais são as funções, a gente sabe que o sono é dividido em grandes estágios. Tá? A gente tem estágios de sono mais superficiais, estágios de sono mais profundos e depois o sono REM. As pessoas geralmente confundem sono REM com sono profundo, e não é. Na verdade, o sono REM é um sono bem superficial, um pouco superficial. As pessoas veem muito o sono REM na mídia, porque é o sono, a etapa do sono está relacionada aos sonhos, e pensam, bom, se é o que eu mais vejo na mídia, é o mais importante, se é o mais importante, é o mais profundo. Não é isso. Tá? Vamos focar nesses dois estágios principais. O sono profundo, que é o que a gente chama de sono de ondas lentas, ou mais técnico, é o estágio N3 do sono, e o sono REM. Esses dois são os estágios de sono que são importantes na nossa vida, tá? Porque tem funções a cada um deles. Ao longo de toda a noite, a gente vai ciclando de estágios de sono REM e de sono não REM, que é onde se encontra esse sono de ondas lentas. A gente vai ciclando 4 a 6 vezes ao longo da noite. E é por isso que a gente sonha ao longo de toda a noite, porque a gente tem vários episódios do sono REM, que é onde acontece a maior parte dos sonhos ao longo da noite. Em cada um desses ciclos, então a gente passa por um período desse sono profundo e um período de sono REM. Para que serve o sono profundo? O sono profundo é um descanso para o corpo. É quando o meu corpo tem a habilidade de regenerar tudo aquilo que eu usei durante o dia, de reconstruir tudo aquilo que eu perdi durante o dia. Então é ali que eu vou secretar hormônios como, por exemplo, o hormônio do crescimento, que vai cuidar dos meus estoques energéticos ao longo do dia, né? É nessa etapa do sono de ondas lentas que o meu coração chega aos níveis mais baixos de pressão arterial, de frequência cardíaca, então também serve como um descanso para o coração. E também onde o sistema imune é bem recuperado. O sono REM é um pouco diferente. Então, o sono profundo é um descanso para o corpo, o sono REM é um descanso para a mente. Não necessariamente um descanso, mas é um processo importante para a mente. É no sono REM que a gente costuma consolidar memórias, que a gente cuida de todo o funcionamento do cérebro, que processos de atenção, de cognição são todos regenerados. Então veja só, são dois processos completamente diferentes, é até um mistério saber por que uma atividade cerebral tão lenta como o sono de ondas lentas, como o sono profundo, e o sono REM, que é uma atividade cerebral muito rápida, o sono REM não é profundo, é uma atividade cerebral super rápida, por que eles acontecem tão próximos quando a gente está dormindo? Ninguém sabe explicar isso, mas o fato então é que o sono tem essas duas coisas tão distintas, acontecem juntas e ambas são necessárias para que a gente durma bem. Uma pessoa que perde o sono de ondas lentas não vai dormir bem, vai acordar muito cansado. Uma pessoa que perde o sono REM vai acordar com prejuízo de concentração, prejuízo de memória. Então a gente não pode perder nada. A gente só vai garantir que as duas grandes fases do sono, né, o sono não REM, onde está o sono profundo, e o sono REM, a gente só garante um bom funcionamento do sono se as duas partes estão preservadas. E é por isso que eu preciso dormir uma quantidade adequada de sono. O sono REM costuma acontecer mais no final da noite. Por isso que a gente sonha mais quando está próximo de acordar, porque é ali que está concentrado o sono REM. Se a gente não tem aquelas 7 horas de sono para chegar nessa parte que o sono REM acontece mais, eu não estou cuidando da minha memória, por exemplo. Então é por isso que é tão importante que a gente tenha uma quantidade de sono adequada,
e uma qualidade de sono adequada, para garantir que esses estágios todos se manifestem do jeito certo, em quantidade certa, na ordem certa, e a gente não tem como regular isso. Eu não posso querer manipular minha quantidade de sono REM ou minha quantidade de sono profundo. Eu simplesmente tenho que garantir que eu tenha oportunidade adequada para dormir. Uma vez que eu durmo, as coisas se organizam no meu cérebro e pronto. E pensando nisso que o senhor trouxe, né, desse sono adequado para que todas essas fases possam ser devidamente vividas, o que que a gente pode fazer no dia a dia para ter uma boa qualidade de sono? Porque a gente vê bastante também, doutor, as pessoas reclamarem de que se deitam, mas que demoram muito tempo para dormir. Então, o que que a gente pode fazer de forma prática para melhorar a qualidade do sono? Ótimo, isso é fantástico. Porque é uma queixa realmente muito comum. As pessoas não conseguem dormir. E a causa da falta de sono podem ser duas, tá? A primeira delas são distúrbios de sono. Aí o que se pode fazer é procurar auxílio profissional. Não existe tratamento caseiro para os distúrbios de sono, tá? Mas a gente não pode também pensar que tudo deve ser medicamentalizado, tudo deve ser passado para um remédio ou para um tratamento, porque muitas vezes a causa dos problemas de sono é comportamental. É o modo como eu levo a minha vida, como eu estruturo a minha rotina e o ambiente no qual eu me insiro. Isso é muito negligenciado, mas é a causa da maior parte dos distúrbios e das queixas de sono. Tá? Então, o que a gente tem que cuidar muito é o que a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono é uma série de dicas e de comportamentos que visam garantir que o sono seja um sono de qualidade. Eu sugiro aqui para as pessoas que nos veem que busquem na internet dicas de higiene do sono, de preferência em sites confiáveis, né, como da Sociedade Brasileira de Sono, do Instituto do Sono, de grupos de pesquisa de sono. A gente tem uma lista bem grande, que varia de 10 a 15 itens, mas aqui eu posso passar as mais importantes para vocês. E a primeira coisa importante é o seguinte: por que as pessoas muitas vezes deitam na cama e não conseguem dormir? Voltando lá para o começo da nossa conversa, a gente falou do fato que a gente vive numa sociedade muito dinâmica, muito cosmopolita, que não para nunca, e essa é a fonte de todo mal. Hoje, principalmente na pandemia, as pessoas têm a pretensão de que elas vão trabalhar no seu notebook, no seu computador, até às 10 da noite, vão fechar o computador às 10h05 e vão estar dormindo às 10h10. Isso não existe, porque dormir não é apertar um botão e desligar o cérebro, como se eu desligasse uma luz ou um equipamento. O cérebro ele tem que ir diminuindo sua atividade aos poucos, devagarinho. O cérebro tem que ser ensinado de que chegou a hora de dormir. Então isso vai sendo aos poucos. Se estabelece, ou se pede que as pessoas se estabeleçam algo como um ritual para dormir. Se eu sei que eu quero dormir às 10 da noite, bom, então eu tenho que começar a me preparar para dormir lá pelas 8, 9 horas, fazendo o quê? Diminuindo as luzes, diminuindo todas as atividades que causam estresse, porque o estresse é o que faz o cérebro acelerar. E é isso que eu não quero. Então, a partir das 8 da noite, se eu quero dormir às 10, chega de trabalhar, chega de responder e-mail, larguem o celular. Tomem um chá, tomem um banho morno, tomem um leite, leiam um livro, ouçam uma música, ou seja, deem oportunidade para que o cérebro desacelere naturalmente. O sono tem que ser um processo natural. Ao invés de nós induzirmos o sono com um remédio, que o sono com remédio nunca é adequado, ao invés de induzir o sono com remédio, a gente precisa tirar do nosso caminho as coisas que impedem que o sono aconteça, porque aí o sono acontece naturalmente. Outras coisas que prejudicam bastante o sono: café e qualquer bebida estimulante, energético, chimarrão, chá preto, refrigerante. Não bebam nada disso por pelo menos 2 horas antes de dormir, porque isso vai prejudicar o sono. Celular. Não usem o celular na cama de jeito nenhum, porque a luz do celular ela tem um tipo de luz específica que ela confunde o cérebro. E principalmente pela intensidade da luz do celular e o fato de que é colocado muito próximo do nosso rosto, faz com que o cérebro entenda que é dia. E o nosso cérebro foi evoluído para que entenda luz como dia, então tem que ficar acordado, e escuro como noite. O celular tem bagunçado muito o nosso sono. Exercício físico é muito importante para o sono, mas evitem próximo ao horário de dormir. Porque quanto mais próximo ao horário de dormir for feito o exercício, mais eu vou postergar o sono. Então essas são algumas dicas dentro do que a gente chama de higiene do sono.
e são dicas que devem ser cuidadas para que o sono vire uma prioridade na rotina das pessoas. Lembrando que o sono, então, deve ser algo natural. Mais do que querer induzir e forçar o sono, forçar com que o sono aconteça, eu devo organizar minha vida para que o sono aconteça naturalmente. Doutor, quero agradecer a participação no Alesp Conecta e por trazer tantas dicas para que as pessoas possam, de fato, ter uma boa noite de sono e um bom descanso. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer e eu espero que todos possam dormir bem hoje à noite. Esse foi o Alesp Conecta de hoje falando sobre sono. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.